aí que é sobre armazenamento remoto, armazenamento de dados remoto. Sobre storage, né? O armazenamento remoto. Sobre, basicamente, servidor de arquivo, né? Também conhecido como servidor de arquivo. Storage é o nome comercial, ali, todo mundo dá no mercado, né? Chama de soluções de storage, que é de armazenamento, né, em inglês. Mas é um termo que as pessoas não traduzem muito aí no dia a dia, não. São soluções de storage. E a gente vai falar basicamente em dois tipos. Tá? Tem três aí no título, mas são basicamente dois, que é o NAS e o SAN. O primeiro, a gente vai falar nele meio como uma referência. Ele não é uma solução de armazenamento remoto. Ele é uma solução de armazenamento local. Né? DAS quer dizer Direct Attached Storage, ou seja, storage que está ligado diretamente. NAS quer dizer Network Attached Storage, ligado pela rede. E SAN quer dizer Storage Area Network, né? Uma rede de armazenamento de dados. Bom, vamos lá então. Vamos falar primeiro sobre o DAS e depois a gente fala sobre o NAS e o SAN. Mas sobre o DAS é só para um pendrive é um DAS, né? Que é um esquema de armazenamento ligado diretamente. Né? Mas o foco aqui, na verdade, não é nem o armazenamento direto, mas não é direto, como eu falei com vocês, está aí só para servir de vazamento, né? Só servir de referência. Nosso objetivo aqui é armazenar os dados remotamente no servidor. E para que eu vou ter isso? Eu tenho pode ter N motivos para você querer armazenar um dado remotamente, um dado em um servidor, em uma outra máquina. Mas tem dois motivos que são muito recorrentes, né? Talvez sejam os motivos mais comuns que levam alguém a querer armazenar dados na rede, que é você compartilhar a informação, ou seja, armazena o dado num servidor de arquivo, um servidor de informação aí, porque outra aplicação, outra pessoa pode ir lá e ler a informação que eu armazenei, então eu posso compartilhar essa informação. Às vezes por uma questão de segurança da informação mesmo, porque garantir a integridade da informação. Eu coloco a informação lá no servidor, e normalmente um servidor está num data center, que você tem mais garantia de funcionamento, garantia de backup, garantia de tudo vai estar funcionando adequadamente como deveria estar, né? Enquanto se você tem o dado armazenado na sua própria máquina, você tem mais chance de dar um problema no HD, você é mais difícil às vezes de você do backup, né? Então você está armazenando um servidor para centralizar a responsabilidade de manutenção do dado também, né? Terceiriza isso, deixa para alguém cuidar disso aí. Mais fácil, todo mundo estiver armazenando o mesmo servidor, é mais fácil cuidar do backup de um servidor do que se cada um estiver armazenando localmente, você tem que cuidar do backup de todas as máquinas locais. Né? E aí, para a gente armazenar os dados na rede, quando a gente fala armazenar na rede, você não tem como armazenar na rede de verdade, não tem como armazenar no switch, armazenar no cabo, você vai armazenar no servidor de arquivos, né, que está ligado na rede. Então, para eu armazenar aí nesse servidor de arquivos, que está ligado na rede, eu normalmente faço uso de algumas componentes, né, de infraestrutura aí, que são os dispositivos de armazenamento, né, os servidores de armazenamento, as conexões físicas até esse dispositivo, até esse servidor de armazenamento, e o gerenciamento dessas conexões, dessas aplicações aí, né, que normalmente compõem uma solução de armazenamento remoto. Storage, storage quer dizer armazenamento em inglês, mas a gente usa muito no mercado para se referenciar ao dispositivo, ou seja, ao servidor, que é capaz de armazenar um volume grande de dados. O storage normalmente é um servidor dedicado para isso, dedicado para o armazenamento de dados. Você armazena muitos dados aí, normalmente como ele é voltado para isso, o desempenho do acesso aos dados é muito alto. Hoje em dia a gente tem redes de velocidade muito altas, né? Redes de não só gigabits por segundo, mas 10 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo, 100 gigabits por segundo. Então você tem redes de velocidade muito, muito altas. E aí você tem máquinas de storage no mercado, que são dispositivos com um desempenho muito rápido no gerenciamento dos arquivos, né? Leitura e escrita.
E o objetivo é isso, você tem armazenar um volume grande de dados com um desempenho bom e com uma segurança boa também. Aqui é uma imagem de um storage de porte um pouco maior, né? Em que você tem aqui essa parte aqui em azul é só para você colocar os vários discos, os vários HDs. Né? Aqui é uma imagem, aqui é uma representação, um desenho, né? Aqui é uma foto mesmo da parte só de HDs aqui do servidor HP. Né? Só nessa partezinha aqui eu tenho 3, 6, 9, 12 HDs. Aqui eu tenho um monte, né? Pode ter um monte no rack. Então tem aqui, ó, os HDs. Aqui eu tenho a parte de discos, né? São todos os HDs. Aqui eu tenho um processadorzinho onde roda o servidor e tal. E aqui eu tenho a parte de baterias, a parte de ventiladores para refrigeração e tal. Então, eu tenho, na verdade, é um computador que disponibiliza dados, mas é um computador voltado para isso. Então, o desempenho dele normalmente é muito maior do que um computador tradicional. Então, no storage, normalmente você tem discos magnéticos ou, hoje em dia, a maioria das vezes, discos SSD. Ventiladores, que são os fãs, né? Porque os discos esquentam muito. Fontes redundantes para todos esses HDs e para o servidor, para não faltar energia, né? E redundante, porque se der problema em um, você tem um outro, ele só precisa de um dos dois para funcionar. Portas de alto desempenho para você acessar esses dados. E controladores de disco também das melhores possíveis, do melhor desempenho possível, né? Então vamos entrar mais nas soluções aqui. Esses são os dois termos que são muito usados, né, nesse meio, que são os chamados RAID groups e as LUN, Logical Unit Number. O RAID group é um grupo de discos que é protegido por um determinado nível de RAID. Vocês devem ter visto lá em, provavelmente, arquitetura de computadores, acho que vocês tiveram, né? Vocês devem ter visto o que é o RAID, né? RAID é aquele agrupamento de discos, né? Que tem por objetivo melhorar o desempenho ou a segurança no armazenamento de dados, alguma coisa assim. Vocês devem ter visto lá o RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Só lembrando aqui rapidamente, RAID 0 é aquele que você pega vários qualquer RAID, né? Você pega vários discos e fazem eles se comportar como se fosse um disco virtual, só um disco. São vários discos, mas no final a máquina enxerga como se fosse um disco só. O RAID 0 você pega, por exemplo, vários discos e enxerga como se fosse um discão, que é a soma das capacidades. Então você pega, por exemplo, 2 discos de 1 tera e aí você enche a máquina enxerga como se fosse um disco de 2 tera. Controladora de disco, o hardware, né? Controlador de disco, é que faz esse mapeamento aí, esse fingimento, vamos dizer assim. O RAID 1 é o espelhamento. 2 discos de 1 tera se comportam como se fosse um disco de 1 tera só. Mas a vantagem é que tudo tem um disco espelhado no outro. Então, se um disco der defeito, o outro vai continuar atendendo numa boa. Isso é RAID 1. RAID 5 é aquele que você tem vários discos e você tem informação de paridade. Você tem, por exemplo, 5 discos, mas se um dos 5 der defeito, não tem problema, porque os outros já têm a informação necessária para você recuperar o dado. Tem o RAID 6 que até 2 discos podem falhar. Né? E é isso. E essas soluções de storage, elas, por uma questão de segurança, elas usam muito esses RAIDs internamente nos discos. Né? Tem um monte de disco aqui que nem está na imagem aí, né? Aqui. Esses discos aqui tem redundância neles. Eles têm, normalmente é RAID 6 e outros RAIDs aí que você pega um grupo de discos e tem uma política de RAID nele, né? Uma política de espelhamento ou de redundância qualquer. E aí esse grupo de discos é de RAID group. Né? Você pode ter vários RAID groups. Né? E aí esses RAID groups juntos, você pode pegar nele, pegar um pedaço de um RAID group lá, uma parte, e falar, essa parte aqui eu vou destinar para uma máquina tal utilizar. E essa parte, essa fatia que eu deixo para alguém utilizar, a gente chama de logic unit number, né? É uma unidade lógica realmente referenciada por um número, então é uma LUN. Então tá aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho esses 3 discos formando um RAID group, e aí eu tenho 3 LUNs aqui. As LUNs ocupam os 3 discos, cada uma delas ocupa os 3 discos.
tem redundância em todas elas. Isso aqui é um aluno, isso aqui é outro aluno, essa aqui é laranjinha, amarela é outro aluno. Eu pego o disco e faço um raio deles, depois vou dividindo eles nos pedaços que eu quero. Então, vamos propriamente falar das soluções de armazenamento mesmo, como é que elas funcionam aí na rede. Né? O primeiro deles, a primeira solução, que nem vocês não tem nada a ver com rede, é mais para ter uma referência, que é o Direct Attached Storage. De armazenamento é anexado, ligado diretamente. Em alguns casos, é um para um, ou seja, eu tenho um servidor, uma máquina, uma unidade de armazenamento, um disco externo, um pendrive, né, todos esses casos aí, Direct Attached Storage. Mas tem umas soluções um pouquinho mais elaboradas, em que você tem um DAS, que você pega o mesmo DAS, mesmo dispositivo, e liga em mais de uma máquina. E esses são dados um pouquinho mais sofisticados, não é tão comum a gente ver por aí. Se você pensar no HD externo, você não consegue ligar um HD externo em duas máquinas ao mesmo tempo. Mas esse DAS aqui, tem até aqui no desenho, ele é como se fosse um HD externo que você pudesse ligar em mais de uma máquina. Você pode ligar em mais de uma máquina, não é pudesse porque ele existe, né? Você pode ligar mais de uma máquina e mais de uma máquina usar ele ao mesmo tempo. Mas ele está ligado diretamente a cada uma dessas máquinas, então por isso que ainda é um DAS, Direct Attached Storage. Tem até essa frasezinha aqui, ó, que fala exatamente desse exemplo. Mesmo que exista mais de um servidor conectado diretamente ao subsistema, né, o DAS, se não tem um dispositivo de rede no caminho, ainda assim trata-se de uma topologia DAS. Então aqui eu tenho um DAS aqui, ó, está ligado a 3 máquinas, possível. Então, não tem rede, não tem nada entre o DAS e as máquinas, então eu considero que é um DAS, está ligado diretamente, é um Direct Attached Storage. Bom, mas não interessa muito para a gente o DAS, isso é só para exemplo. A gente vai falar mais sobre os mecanismos que utilizam a rede, em que você armazena um dado remotamente numa máquina que está disponibilizada para o armazenamento desses dados e que você acessa ela através de uma rede. A primeira solução que a gente vai falar, talvez a mais comum, é o NAS, Network Attached Storage, ou seja, armazenamento que está anexado não diretamente, como era o DAS, mas anexado na rede. Né? Então, isso nada mais é do que um servidor de arquivos. É um servidor. Eu posso montar um NAS com meu computador. Quando eu pego o computador de qualquer um, quando pega o computador, você pega o seu computador que está ligado na rede, que tem um HD interno, ele está ligado na rede, você vai lá, né? Que é o Windows, clica com o dedo do mouse numa pastinha, e quer compartilhar essa pasta? Então, seu computador acabou de virar um NAS, acabou de virar um Network Attached Storage. Porque uma pessoa que esteja ligada na mesma rede de dados que você, na mesma rede local que você está, pode acessar o seu computador, né? Pode colocar lá no Windows Explorer lá o endereço do seu computador e acessar a pasta que você compartilhou. Então ele vira um servidor de arquivos, né? Pode chegar aos arquivos que tem naquela pasta que você compartilhou. E a pessoa pode escrever novos arquivos, depende da permissão que você der, né? Pode ler os arquivos, pode escrever novos arquivos, pode modificar os arquivos. No caso do Windows, o protocolo usado para isso é um protocolo conhecido como no mundo Linux, mundo Unix, de maneira geral, o protocolo mais usado para isso é um outro chamado NFS, Network File System. Isso é uma, né? Na Network Attached Storage. Você pode fazer o seu próprio computador ou você pode ter dispositivos construídos especificamente para NAS. E aí você tem um desempenho muito maior que você pegar a sua máquina e compartilhar uma pasta. Certo? Mas a ideia básica é essa. Você é um servidor que roda um sistema operacional qualquer que gerencia os discos e que compartilhe as pastas. Né? Compartilhe espaço de armazenamento no disco para que você possa ler e escrever arquivos ali. Utilizamos protocolos, principalmente o NFS. Eu vou para frente, depois eu volto um pouquinho, só por causa da ordem que as coisas estão aqui. Só um minutinho, pessoal.
Eu vi aqui agora, desculpa, eu não tinha visto que a voz estava meio robótica. Continua robótica a voz? Ou deu uma melhorada? Ainda tá. Mas tá dando pra entender o que eu falo ou não tá nem dando pra entender? Na maioria do tempo dá pra entender. Tem uns trechinhos que não dá, não. É. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Assim melhora um pouco ou tá ruim? Tá do mesmo jeito. O problema é sua internet, professor, eu acho. Não é o microfone. Deixa eu ver aqui. Então, peraí. Alô. Continua a mesma coisa? Melhorou um pouco? Agora não ficou robótico, não. Às vezes só desconectar já dá uma melhorada. Bom. Vamos lá então, deixa eu compartilhar, vamos continuar aqui. Mas deu para entender o que eu estava falando? Vocês querem que eu volte alguma coisa? Tava dando pra entender. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos falar sobre o NAS um pouco mais de detalhes, né? Nossa solução de armazenamento em rede, que é a mais usada aí, né? O que caracteriza um serviço de NAS, de Network Attached Storage? Primeira coisa é que usa a rede de dados padrão, ou seja, você acessa os arquivos, lê e escreve os arquivos no servidor utilizando a rede de dados, a mesma rede que você usa para acessar a internet, a mesma rede que você usa da empresa, né? O Ethernet normal, vamos dizer assim. O Wi-Fi, qualquer coisa assim. E o cliente, quem está acessando o servidor de arquivos, enxerga arquivos, volumes com arquivos, enxerga pasta, né? É como se fosse uma pasta compartilhada em que eu consigo escrever arquivos lá. E aí você pode utilizar, como eu falei, um dos dois protocolos, das duas formas de se comunicar com o servidor de arquivos, que é o NFS, o Network File System, que é usado principalmente em sistemas baseados em Unix, não exclusivamente, mas ele tem uma história de ter surgido no mundo Unix, então é muito usado lá. Mas esses protocolos eles são independentes de sistemas operacionais. Tá? E o CIFS, que é o Common Internet File System, que é o protocolo da Microsoft, foi desenvolvido para Windows. Esse é um protocolo fechado para implementações para Linux também. Assim como tem implementações de NFS para Windows também. Mas basicamente esse cara aqui é o mais usado no mundo Windows e esse aqui é mais usado no mundo Linux. Unix, de maneira geral. Vamos ver aqui um pouquinho como é que funciona o NFS. Na verdade, esse desenho é um desenho cheio de detalhes aqui. A gente vai ver uma coisa um pouco mais abstraída dessa parte, um monte de troca de mensagens vermelhas aqui, e vai entender um pouco como funciona o NFS. Mas, na verdade, por que está o NFS aqui? Por que eu escolhi o NFS e não o CIFS? Porque os dois funcionam igual, na verdade, em nível conceitual, o funcionamento é o mesmo. E eu só botei o RPC porque o RPC tem mais. O RPC não, desculpa. O NFS, porque o NFS tem mais documentação por ser público, o CIFS, que é proprietário, né, da Microsoft. Mas conceitualmente eles funcionam do mesmo jeito. Como é que é a ideia? Eu tenho um cliente desse lado, e desse lado aqui eu tenho um servidor de arquivo normal, certo? Então eu tenho um cliente que está rodando uma aplicação. Esse tracinho aqui é para separar esse tracinho, tanto no mundo do servidor quanto no mundo do cliente. Esse servidor é para separar o que a gente chama de espaço de usuário de espaço de kernel. Desse traço para cima é a aplicação. Desse traço para baixo é dentro do sistema operacional.
Então, uma parte aqui que eu estou representando é o que acontece dentro do sistema operacional. Aqui também é uma parte dentro do que acontece dentro do sistema operacional. Eu tenho uma aplicaçãozinha lá que quer ler um arquivo. Qualquer aplicação, Word, Excel, PowerPoint, Notepad, Windows Explorer, um programa de fotos, qualquer coisa que você precise ler um arquivo. Você vai ler um arquivo ou escrever um arquivo, não importa. Então, quando qualquer aplicação que rode em qualquer sistema operacional quer ler um arquivo, vamos usar o exemplo de ler um arquivo, ele faz uma chamada de sistema, que a gente chama, né? A chamada de sistema é a interfacezinha de comunicação que a aplicação tem com o sistema operacional. Faz aqui, um system call, que é uma chamada de sistema. Ele diz para o sistema operacional, quero ler o arquivo tal, tá? O arquivo que está em tal caminho, né? Caminho lá. Estou no Windows, por exemplo, C2 pontos, barra, não sei, barra, Windows, barra temp, barra xpto.txt. Esse arquivo eu quero ler. Beleza. O sistema operacional sempre joga essa chamada para um subsistema dela, uma parte dela não, dele, né, do sistema operacional, que é o chamado VFS, Virtual File System, sistema de arquivos virtual. É um sistema de arquivo virtual, não existe de verdade. O que esse cara faz? Esse cara recebe uma chamada lá, né? Ele sabe então que a aplicação chamou ele e a aplicação quer mandar o dado para a aplicação quer mandar o dado não, quer ler um arquivo que está em, que nem eu falei com vocês, C2 pontos, barra Windows, barra temp, barra xpto.txt. Então, o Virtual File System, ele vê, opa, está no C2 pontos. C2 pontos é o quê? Essa informação toda está aqui no Virtual File System, tá? C2 pontos é um HD que tem um sistema de arquivos NTFS. Então, o Virtual File System vai refazer essa chamada, vai repassar essa chamada de leitura de arquivo para o sistema de arquivo local respectivo, que no caso o NTFS. Então ele vai pegar e vai repassar isso para o NTFS. O NTFS vai pegar esse arquivo, então vai ler lá do disco. Ele sabe como que o disco está organizado, né? Essa é a função dele. Vai ler o arquivo e vai mandar de volta para a aplicação vai ler o arquivo. Se amanhã ou depois a aplicação quiser ler um arquivo que está em E2 pontos barra teste.txt, vier aqui, o E2 pontos fala, opa, isso aí tá num pendrive e é um sistema de arquivo chamado FAT. Então ele vai, em vez de passar pro NTFS, ele vai passar pro FAT. O FAT vai ler lá o pendrive e vai mandar aqui de volta nesse caminho, né? De volta aqui vai ler o arquivo, manda pro Virtual File System, que manda para a aplicação vai ler o arquivo. Então, para a aplicação foi indiferente, estava num disco, num HD ou num pendrive, qual era o sistema de arquivo, tanto faz. A aplicação faz a mesma coisa sempre. Ela pede para o Virtual File System, o Virtual File System é que aciona o sistema de arquivos que ele acha que deve acionar. Então, da mesma forma, se a aplicação quiser ler um arquivo que está num caminho que é, por exemplo, no Windows, o caminho de rede normalmente é barra, barra, o nome da máquina, barra alguma coisa, né, barra o caminho. Então você põe lá, barra, barra, sei lá, servidor, barra, textos, barra xpto.txt. Sei lá, aí você fala que você quer ler isso. Aí ele olha ali, a barra, barra, servidor, isso aí, o cara está querendo usar o CIFS, né? Então ele passa para o cliente CIFS. Aqui eu estou cliente NFS, mas vamos dizer que seja o cliente CIFS, vamos exemplo de Windows, né? Aí esse cara falar barra, barra, servidor, então, ó, lê para mim aí, barra, barra, servidor, barra, textos, barra, xpto.txt. O cliente aqui, cliente CIFS, no caso, que eu falei, ele vai falar, opa, barra, barra, servidor, então isso não está aqui não, está lá no servidor. Então ele vai pegar e vai mandar uma mensagem pela rede para o servidor, falando, servidor, eu quero ler o arquivo que está lá em textos barra xpto.txt. Isso passa, o servidor recebe essa mensagem é encaminhada para o servidor NFS, ou no caso, se fosse o servidor CIFS, que roda no nível de usuário, e esse cara vai falar, você quer ler o que está em barra textos, barra
xpto.txt, aí isso aí eu estou armazenando no HD tal, né? Pode ter mais de um HD. Que lá dentro está rodando um sistema de arquivo que nem é NTFS, é um, sei lá, ext3, que é um sistema de arquivo do Linux, vamos dizer assim. E aí esse cara fala assim, então lê lá nesse HD, pede para o Virtual File System do servidor. O Virtual File System do servidor fala, isso aí é no HD tal. Aí manda lá para o ext4, por exemplo, do HD tal. O ext4 vai lá do HD o dado, pega o dado, responde para o Virtual File System, que responde para a aplicação, que é o servidor de NFS, ou o servidor de System, faz, que responde via rede para o cliente, NFS ou System, que responde para o Virtual File System, que responde para a aplicação. Então, a aplicação obteve um dado da mesma forma que ele obteve um dado que estava num disco local. É que por baixo dos panos, o Virtual File System pede para o cliente, vai lá pela rede, pede para o servidor, que lê localmente, que manda de volta. Então, tanto faz se esse servidor é Linux e esse cliente é Windows, ou se esse cliente é Linux e o servidor é Windows, ou se os dois são Linux, ou se os dois são Windows, não importa. Pode ser transparente do mesmo jeito, porque essa comunicação aqui, ela tem um padrão a ser respeitado, e esse padrão tanto pode ser oriundo, né? A mensagem pode ter origem num cliente Windows quanto num cliente Linux e ter a mesma formato de comunicação aqui, de solicitação de um arquivo, de resposta do arquivo que você solicitou e tal. Tem mais um detalhezinho só nessa imagem, é que tem um buffer cache aqui, que é quando você está lendo um arquivo, ele vai lendo um pedaço do arquivo e armazena num cache local para que se você precisar daquele pedaço de novo, você não tem que fazer isso aqui tudo. Esse caminho todo aqui, pedir o arquivo de novo na rede. Você já olha aqui, você já tem localmente. Só se não tiver aqui que você pede para a rede. E aí esse buffer cache pode fazer com que você, um cache local, que você pode adiantar um bocado e tornar o acesso bem mais eficiente. Beleza? Tá claro aí como é que funciona o NFS, mas se aplica também ao CIFS? Uhum. Beleza. Então, NAS basicamente é isso aqui. É um servidor de arquivos em que você enxerga arquivos, pastas de arquivos, né? Utilizando esse mecanismo aqui de comunicação de um lado para o outro. Mas o NAS não é a única solução de armazenamento remoto. Tem uma outra solução que é a Storage Area Network, ou rede de armazenamento de dados, vamos dizer assim. Acho que tem um desenhozinho, né, não passei, não falei, um servidorzinho, né, ligado na rede de dados, na mesma rede de dados que todas essas máquinas aqui estão ligadas. Já o SAN é um pouco diferente. Meu armazenamento, né, meu servidor aqui de armazenamento, ele fica ligado numa rede de armazenamento de dados, uma rede só para tráfego de dados armazenados no SAN, ou em mais de um SAN, se eu tiver mais de um servidor SAN, que é uma rede isolada da rede de dados aqui de cima. É uma outra rede. É uma rede só para armazenamento de dados. Essa rede de armazenamento de dados que é conhecida por SAN, por Storage Area Network, né? É uma referência a LAN, que é Local Area Network, WAN, que a WAN, que é o Wide Area Network, a MAN, que é a Metropolitan Area Network, você tem essa, que é Storage Area Network, né? Uma rede de alcance de armazenamento, basicamente para armazenamento. O funcionamento, o SAN então já tem uma diferença para o NAS, que o SAN precisa de uma infraestrutura própria para acesso aos dados. Você não usa a rede tradicional de dados para poder acessar o servidor. Você usa uma rede segregada, uma rede que serve só para poder ligar os servidores que querem acessar o SAN ao SAN. Né? E aqui tem um negócio interessante, como que funciona esse SAN? É um processo diferente do NAS. No NAS tem pastas e compartilho pastas. No SAN não. No SAN o que eu forneço para essas máquinas é um pedaço de um disco cru. Disco cru que eu quero dizer é um disco sem formatação nenhuma. Eu entrego um disco para que cada servidor desses formate com o sistema de arquivo que ele quiser e guarde as coisas lá dentro do jeito que ele quiser. Como se fosse um disco local.
No fundo, é bem como se fosse um disco local mesmo, porque a gente tem uma plaquinha de rede especial para poder ligar esses servidores numa SAN, é uma plaquinha conhecida como HBA. Então, a HBA ela é uma plaquinha de rede que interliga um servidor numa rede SAN. E essa plaquinha, ela tem uma função especial, que é a função de engana-trouxa. É o seguinte, esse HBA, ele engana o servidor, né, a máquina onde ele está ligado, a máquina na qual ele está ligado. Porque ele é o cara responsável por conversar com o servidor NAS. E o servidor NAS fala, você tem aqui um espaço em disco aqui para você usar do jeito que você quiser de 20 GB, sei lá. E aí o que a HBA fala? A HBA, ela se comporta, sob o ponto de vista dessas máquinas que estão fazendo uso do SAN, ela se comporta como se fosse uma controladora de disco local. E ela diz para o sistema operacional aqui, ela diz aqui para essa máquina, por exemplo, que você tem um disco de 20 GB aqui que eu estou gerenciando, tá? Então, se você quiser mapear isso na letra D, na letra C mesmo, para ser boot, sei lá, se você quiser instalar, formatar do jeito que você quiser, instalar um sistema operacional, fazer o que você quiser, pode fazer que eu controlo tudo. E ele controla como se ele estivesse controlando um disco que estivesse aqui localmente. Só que no fundo ele está pegando todas essas informações de leitura escrita em disco, mandando pela rede para o servidor NAS aqui processar. Né? Ele manda comandos SCSI. Comandos, não sei se já ouviram falar em SCSI, Small Computer System Interface. SCSI é o protocolo de comunicação mais usado aí entre controladoras de disco e os discos propriamente ditos. Né? Você tem funções para ler um bloco, para escrever um bloco no disco, para remover um bloco, né? Para criar e assim por diante. E aí, basicamente, o que vai aqui pela rede são esses comandos. Como se esses comandos, ao invés de ir localmente para um disco aqui, essa HBA pega esses comandos, manda numa mensagem de rede para o servidor SAN, e o servidor SAN escreve o bloco, lê o bloco, e assim por diante. Na verdade, o servidor SAN ele tem de vários discos em RAID groups, tem as LUNs, né? E ele pega uma LUN dessa e oferece como um dispositivo de bloco, como se fosse um HD local para quem vai fazer o uso. Então é muito diferente do NAS, primeiro porque você está usando uma infraestrutura de rede própria, está usando uma rede própria, né? Isso tem vantagens e desvantagens, a gente vai falar. E você também não está armazenando arquivos. O SAN internamente nem sabe o que está armazenado ali dentro, ele não conhece arquivos nem nada. Ele deu um pedaço de disco para você e você formata o que você quis, porque você fingiu para sua máquina que aquele disco era local, como se ele fosse local. Então você formata ele do jeito que você quiser. E apesar de ficar armazenado aqui, o SAN não tem acesso ao que tem lá dentro, porque para ele o que tem lá dentro é um pedaço de disco que você botou alguma coisa lá. Ele não conhece o sistema de arquivos que a gente usa, né? Aqui, os protocolos de comunicação que tem aqui, o SCSI, né, para comunicação, e se usa um outro protocolo chamado FCP, que é o Fiber Channel Protocol. Fiber Channel. Fiber de fibra, não. Fiber Channel. Porque se fosse Fiber Channel, eles não iam conseguir registrar o nome. Fiber Channel, eles conseguiram registrar o nome. Então, isso aqui dá uma comparaçãozinha. No DAS, está tudo na mesma máquina. A aplicação, os arquivos e o armazenamento físico mesmo, né? O disco lá, está tudo na mesma máquina. Ou então ligado pela porta USB, pela porta PCI Express externa, sei lá. No NAS, a aplicação, ela manda ler, escrever um arquivo que está armazenado lá no servidor. Então, o conceito de arquivo existe já lá no servidor, o storage lá no servidor, né? Que é o disco e o arquivo, e eu simplesmente acesso esse arquivo remotamente pela rede. E no SAN, a aplicação está aqui na máquina, o conceito de arquivo também está na máquina. Mas aí na hora que você vai escrever o arquivo no disco, você precisa escrever os blocos, né? Um arquivo é composto por vários blocos de dados. E aí esses blocos é que vão trafegar pela rede para ser armazenado no storage. Então, se você olhar no storage, você não sabe o que é arquivo, o que não é. O storage, o conceito de arquivo existe aqui dentro da máquina cliente, né? Então, no SAN, eu tenho essas duas diferenças em relação ao NAS. Usar uma infraestrutura própria de rede e acessar blocos de dados e não arquivos, como acontecia no NAS. Né?
Aqui tem algumas soluções aqui de DAS, NAS e SAN, né? No DAS aqui você tem o SCSI, Thunderbolt, USB 2 e 3, FireWire, SATA e eSATA. No NAS você tem o Samba, que o Samba é uma implementação em Windows. Não, é uma implementação em Linux do protocolo simples lá do mundo Windows. Posso falar nisso aqui um minutinho. Tem o Zeta File Systems, FS, tem o Network File Systems, que é o NFS. No mundo SAN eu tenho aqui o Fiber Channel, que eu falei com vocês, né? Data over Ethernet, Internet SCSI, né? Esse aqui é o mais usado, o Fiber Channel. Beleza? Então no SAN eu tenho uma rede separada para interligar storage e os clientes. Não é a mesma rede de dados tradicional. Vantagens e desvantagens disso. Vantagem de você ter uma rede só para dados. Você não compete com outros tráfegos da rede. Então, você consegue normalmente manter um desempenho maior. Um desempenho maior para leitura e escrita de dados no disco. Então, SAN, normalmente para soluções que precisam de desempenho muito bom, SAN é mais usado. Até pouco tempo atrás, a Oracle dizia que se fosse montar um servidor de banco de dados, os dados, os arquivos de dados não poderiam estar armazenados no NAS, tinham que estar armazenados no SAN. Hoje em dia acho que eles já liberaram para o NAS também. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia também você já tem redes com desempenho muito alto. Então você põe uma rede no data center lá de 100 gigabits por segundo, que aí a chance de ter congestionamento é pequena. Você tem muito tráfego ocioso, muito espaço para trafegar novos dados, e aí o NAS acaba tendo um desempenho bom. O SAN é imune a isso, mesmo que sua rede seja 100 megabits por segundo, vagabundinho lá, você tem uma infraestrutura de rede toda só para dados, que não vai congestionar a sua infraestrutura tradicional de dados. Em compensação é mais caro, porque você tem que comprar outro equipamento para montar uma outra rede. E essa rede de dados, esses padrões de rede de dados, são caros. O switch é mais caro. O switch é uma fabric, que a gente chama fabric switch. Esse nome é só para poder dizer que é SAN. Quando você ouve fabric, você sabe que é SAN. É um switch em que você liga os servidores de armazenamento e as máquinas, né, os servidores que vão fazer o uso disso. E você pode também separar por zonas. Igual na rede de dados tradicional, você pode criar as chamadas VLANs ou LANs virtuais. No SAN, você pode também criar zonas. Você pode dizer, por exemplo, que esse servidor, essa máquina aqui está ligada nas zonas A e C. Essa aqui está ligada ligadas na B e C. Esse servidor de arquivos está ligado na zona D, esse na zona A e esse na zona C. Isso significa que esse cara aqui vai poder ler arquivos, ler dados, blocos, né? Então, nas zonas A e C. Ou seja, estão nesse servidor e nesse. Mesmo que ele tente, ele não vai conseguir ler esse aqui, porque o switch não vai deixar. Vai dizer que esse cara não está ligado direto com esse. Eles não estão na mesma zona. Esse aqui é B e C, então tudo que está aqui, o que está aqui eu consigo acessar. O que está aqui eu nem não consigo por uma limitação física mesmo. O switch não deixa. O switch cria uma rede virtual aí, não deixa que você acesse esses dados aqui. Então você pode criar como se fossem VLANs. Aqui esses são zonas, mas é como se fossem VLANs do mundo das redes tradicionais. Então a ideia básica é que o cliente enxerga blocos de dados. Ele tem que formatar usando o próprio sistema de arquivos. Né? E aí, que nem eu falei, os comandos SCSI são transportados pelo FCP, o Fiber Channel Protocol. Né? Ou então por iSCSI. A SCSI é como se fosse esses SCSI, só que você transportando por uma rede de dados, TCP/IP. Realmente para fazer teste, às vezes serve para você criar servidores, né, e sincronizar a rede pela internet. Vamos usar o Fiber Channel, não sabe com vocês. Aqui é um desenho muito parecido com aquele outro, um pouquinho mais elaborado só, em que está falando que o dado está tudo na máquina, que no SAN, eu falei com vocês, a aplicação e o sistema de arquivos, né, toda a parte de
na máquina também. Aí uma HBA, e aí aqui tem o armazenamento aqui na rede, né? Porque você passa pela SAN, né? Você passa pela rede de storage, né? Para poder acessar o disco, propriamente dito. Enquanto no NAS, você tem aplicação, sistema de arquivos e tudo, mas na hora que você vai ler, você passa por uma rede IP, uma rede tradicional de dados, né? E aí você vai acessar o dado do file system de lá. A gente está vendo aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, voltando no NAS, é que eu falei com vocês que... É só uma curiosidade, né? Eu falei com vocês que os dois protocolos mais usados são o NFS e o CIFS. NFS do mundo Linux e CIFS do mundo Windows. Mas tem uma curiosidade, que o NFS hoje em dia está na versão 4. O desempenho dele é muito alto. Para sistemas onde você precisa de desempenho muito grande, o NFS tem um desempenho melhor até do que o CIFS. O CIFS está na versão 2. E já melhorou bastante, tá? Mas o NFS está na versão 4. O fato do CIFS estar na versão 2 não quer dizer que ele é pior porque ele é mais novo, mais recente. Nada disso, não. Apesar do NFS ser um pouco mais antigo, mas antes o CIFS, o protocolo de troca de arquivos no Windows não se chamava CIFS, se chamava SMB. S de sapo, M de macaco, B de bola. Então o SMB era o protocolo que se usava. E a versão e teve depois a versão 2, que amigos acabaram que deram, mas era muito inferior ao NFS. O NFS já estava no 3 nessa época aí, e o SMB é muito, 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 muito pior. E aí na época um cara até fez uma engenharia reversa, começou a fazer compartilhamento de arquivos em máquinas Windows, e começou a capturar os dados na rede e tentar analisar, investigar e entender como é que funcionava esse protocolo SMB. E aí o cara criou uma solução para Linux, para no mundo Linux, no mundo Unix de maneira geral, você poder acessar dados que estavam armazenados em máquinas Windows. Ou então, para que máquinas Windows pudessem acessar servidores que não fossem Windows, que fossem Linux. Né? E essa solução era conhecida como Samba. Por que Samba? Porque o cara pegou o protocolo que era SMB e pegou a palavra no dicionário mais parecida com SMB, porque SMB ele não poderia registrar, é a marca registrada da Microsoft, ele poderia usar, ele usou Samba. Então o nome do servidor, até hoje, o nome do servidor é Samba. Um servidor que implementa os sistemas de arquivos, né, a troca de arquivos pela rede do mundo Windows. SMB, versão 1 e 2. Depois eles jogaram fora o SMB e criaram o CIFS. Foi uma melhoria grande. O CIFS versão 1, depois o CIFS versão 2. Foi uma das poucas coisas que o Windows Vista trouxe de bom. Vocês lembram? Todo mundo esquece do Windows Vista, né? Mas o Windows Vista, uma das poucas coisas que ele trouxe de bom foi que ele começou a implementar o protocolo CIFS. Então ele tinha um desempenho melhor para tráfego de grandes volumes de dados pela rede. Tem uma evolução em relação ao SMB tradicional. E o NFS sempre foi NFS, mas se você pegar o NFS atual e o NFS versão 1, já mudou um bocado de coisa. O NFS é muito usado quando você precisa de desempenho muito alto para transmissão de dados. Beleza? Tá claro aí, pessoal, a diferença entre SAN e NAS? Principalmente SAN e NAS? Silêncio aí, tem das duas uma, né? Ou vocês não estão entendendo nada que eu falei que voltou a ficar robótico aí, ou então entenderam tudo. Tá tranquilo, professor, tudo certo aí. Então tá beleza. Bom, essa é a diferença básica que existe entre SAN e NAS. O SAN é bem mais caro também, uma solução mais cara, tá? Como você tem que investir, comprar todo o equipamento de rede para montar uma rede só para dados, acaba ficando mais caro do que você usar uma infraestrutura de rede que você já tem. O NAS acaba sendo mais barato.
Muitas das soluções comerciais hoje que você compra equipamentos, tipo esse aqui, ó, que tem um desenho aqui, comprei um equipamento desse aqui, né? Storage, muitos desses tem portas aqui NAS e SAN. Então você pode tanto usar ele como um servidor NAS como como um servidor SAN em boa parte dos produtos que tem hoje no mercado, principalmente desses servidores mais parrudos um pouco. Mas NAS, né, o conceito de NAS, ele você pode implementar com muito pouco, né? Eu tenho um NAS aqui em casa, por exemplo, que eu comprei um Raspberry Pi, coloquei um disco externo nele, gerencio, tenho lá um Samba instalado, um NFS, e pronto, eu consigo acessar ele remotamente e armazenar dados nele e assim por diante. Então, com muito pouco eu montei um NAS, com desempenho não muito grande, mas atende. O SAN não dá para fazer isso, né? A SAN, como você precisa de uma infraestrutura própria de rede, você acaba você acaba tendo que investir mais, né? Você não consegue ter um SAN muito barato. Dá para você simular, tá? Dá para você montar um SAN e ao invés de montar uma infraestrutura de rede, você querer usar a estrutura de rede tradicional, né? E aí você usa esse iSCSI, que é o SCSI transportado pela ID Internet, pelo TCP/IP. Mas aí já perde, na minha opinião, já perde bastante sentido, a não ser que você esteja usando isso para testes, porque você usar o iSCSI assim, o principal que é ganhar em desempenho, porque você tem uma rede segregada só para dados e tal, você acaba jogando fora, né? Então isso aqui ou você usa para pegar esse cara aqui e sincronizar com outros desses que estejam em outro data center, por exemplo, você usa o iSCSI. Ou então, se eu estiver montando um servidor aqui, eu ponho o iSCSI aqui só para que essas máquinas possam acessar usando o iSCSI também, porque eu estou testando. Estou testando como é que funciona, como é que ele atende aqui, sei lá, as requisições que vem do SCSI, não por NFS, CIFS, só para testar. Só para um ambiente de laboratório e tal, se eu não quiser também ver como é que funciona sem precisar comprar um SAN, né? Beleza? Bom, de NAS e SAN, né, o que a gente vai falar para entender o funcionamento era isso aí. Deixa eu só aproveitar e fazer, já que eu dei uma pausa aqui, vou fazer uma chamadinha, tem mais umas coisinhas para eu falar também. Mas deixa eu só fazer uma chamada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui quem está presente. Até que entrou bastante gente, hein? Quando eu comecei aqui só tinha um.
Eu falei no começo, acho que vocês não estavam, a maioria não estava aí, só lembrando que tem uma aula daquela semana lá que eu não pude dar aula, tá lá já, né? É uma aula sobre redes peer-to-peer, então não deixem de ver lá não, tá? E se tiverem qualquer dúvida também, vocês podem me mandar e-mail ou perguntar aqui, né, durante a aula. Dar uma interrompida, não tem problema nenhum. Eu deixei a aula lá sobre peer-to-peer, tá lá gravada, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Alexandre não está. Guilherme também não está. Gustavo está aí. Henrique está aí. João Vitor está aí também. Juliana não está. Leonardo também não, mas o Lucas está, o Matheus está, o Sérgio está. Isso aí. Beleza, tá tudo certo. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui tinha mais alguma coisinha aqui para a gente poder falar. É o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês mais um questionário. Lembra que essa primeira avaliação, né, a C1, ela vai ser composta por 5 questionários, relembrando, valendo 2 pontos cada um. E a gente já até hoje disponibilizou, deixa eu conferir aqui, mas acho que foram 3 questionários, né? Deixa eu só conferir aqui, para ver se eu estou falando besteira, não. A gente já disponibilizou 3 questionários, um de cluster e grids, um de computação em nuvem, um de replicações de base de dados na SQL. Eu vi aqui já que é de replicação, nem todo mundo fez, a maioria fez, mas nem todo mundo. A de clusters e grids e de computação em nuvens, só um que fez, então eu recomendo que vocês façam. Lembrem que isso aí, esses questionários, eles valem a nota C1. Então cada um deles vale 2 pontos. Então façam a de clusters e grids e a de computação em nuvens. Vão vencer no próximo domingo agora. Vocês têm até domingo para fazer esses dois aqui. Não deixem de fazer, tá? E eu vou disponibilizar já para vocês mais um que é um sobre armazenamento de dados, que é uma complementação disso que a gente está falando aqui de armazenamento de dados. Depois, a próxima aula, quer dizer, dia 12 a gente não tem aula, dia 19 a gente tem uma aula. Dia 19, eu vou falar sobre redistribuição de conteúdo. Eu vou disponibilizar o último questionário que vai completar os 5 que formam a nota, né, os 10 pontos da C1. Vai ser um sobre redistribuição de conteúdo, especificamente sobre a redistribuição de conteúdo da Netflix. Tá? É um texto bem legal, com um questionário depois. Então, eu já vou disponibilizar esse aqui, vou dar 14 dias para fazer, 2 semanas para fazer, então, em vez de vencer no dia 11, vai vencer no dia 18. Mas não deixem de fazer esses dois que vencem no dia 11, e do dia 18 também se tentar o dia 18, mas também não deixem na última hora. Tá aqui. Peraí. Botando aqui para já deixar aqui para vocês. Depois disso, uma outra coisa que eu queria falar, depois disso, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é a nossa nova C2. A gente nem acabou a C1 ainda, eu já estou falando na C2. Porque as coisas vão se encavalando um pouco mesmo. Na verdade, para vocês terem tempo. Para não ficar uma correria também. Então a gente vai, cada um vai gerenciando seu tempo. Que é o seguinte, a nota C2, ela vai ser um trabalho, assim como a C3. C2 e C3 são trabalhos. C2 é um trabalho que a gente faz normalmente no... Deixa eu botar aqui. C2 é um de 18 do 10, né?
PC2 é um trabalho que a gente faz normalmente sobre computação em nuvem, né? Bom, a gente fez um trabalho no semestre passado, esse semestre agora vai ser um trabalho diferente. A gente vai fazer um trabalho com computação em nuvem, vocês viram já alguma coisa de computação em nuvem, então botar a mão na massa, para pelo menos dizer uma vez na vida que você foi lá na nuvem, criou um servidor, botou um servidor funcionando, fez alguma coisa, e aí meio é a forma de botar a mão na massa e usar alguns dos conceitos que a gente falou de nuvem, né, de IaaS. Na verdade, a ideia ver se vocês colocam mais de uma coisa que vocês vão fazer na nuvem, né? Eu estou acabando de escrever ainda o trabalho, então na próxima, acho que antes da próxima aula eu já disponibilizo, né? Não vou esperar chegar na próxima aula não, porque senão vai ficar muito tempo, são 14 dias. E aí eu vou dar aí para vocês fazerem, dar também umas 2 semanas para vocês fazerem, que é bem tranquilo. Vocês, na verdade, é para criar serviços de IaaS, PaaS e SaaS. Então, eu vou passar uns documentos de referência, né, umas tutoriais e tal, que vocês vão meter a mão na massa lá e botar para funcionar. Então, pelo menos uma vez na vida, você vai botar lá um servidorzinho para funcionar. E aí, um servidor, né, uma aplicação e tal. E aí, o objetivo não, a forma de apresentação disso vai ser um vídeo. Vocês vão gravar um vídeo, que pode ser um vídeo, normalmente o pessoal faz nesse tipo de apresentação, que é o melhor, é um vídeo de captura de tela. Então, você captura a tela, e mostra as coisas funcionando. Não precisa capturar a tela e mostrar tudo que você fez, o passo a passo que você fez, mas me mostra funcionando. Então, por exemplo, imagine que eu peça uma parte do trabalho, né, se não vai ser o trabalho inteiro, eu peça para você criar, botar para funcionar um servidor Windows na nuvem, um servidor Linux na nuvem. Então, você vai botar lá uma captura da sua tela lá, né, vai começar a capturar a sua tela, e aí você vai, por exemplo, mostrar você entrando no ambiente da nuvem lá, mostrar que o servidor está rodando, que você criou, acessar o servidor remotamente, mostrar que está tudo no ar e tal. Pedir para vocês colocar funcionando uma aplicação web, sei lá o que das quantas, você mostra ela funcionando. E aí você faz um videozinho como se você estivesse apresentando em sala de aula ali para mim, mostrando as coisas, né? Que aí é uma forma de apresentar remotamente, que funciona bem direitinho. Então eu vou postar isso para vocês até feriado aí, né? Até dia 12, como se fosse a nossa aula. Eu posto para vocês lá a especificação direitinho do trabalho. E aí eu dou uns 14 dias aí, dia 12 até dia 26, por assim, até o final do mês, mais ou menos, para vocês me entregarem, né? Pode ser dia 26, pode ser uns diazinhos a mais aí, até o final do mês, mais ou menos. A gente vê direitinho, para vocês me entregarem que seria a C2, né? Depois fica faltando para C3, a parte é um trabalho que eu falei com vocês que depois a gente vai ver sobre containers, que a gente vai ver mais lá na frente, certo? Então é isso, eu vou deixar isso aí já direitinho lá para vocês, essa parte na nuvem, depois explicar direitinho tudo que vocês têm que fazer. Normalmente, eu vou já dizendo para vocês trabalharem na nuvem, seja qual for a nuvem que eu vou pedir, estou acabando de ver ainda, né, eu acho que eu devo pedir ou provavelmente na Azure, deve ser, né, que é a nuvem da Microsoft. Quando você vai trabalhar alguma coisa na Azure, ou na Azure, ou no Google Cloud, ou na Amazon, né, na AWS, a gente falou nos três, normalmente para o que você tem que fazer aqui, você precisa criar uma conta gratuita, né? E aí, para você criar uma conta gratuita, você precisa de um cartão de crédito. Eu não tenho certeza, vocês podem testar o seguinte, vocês podem testar entrar na nuvem com a conta de vocês, com a conta de vocês da Faesa. Se vocês tiverem com a conta da Faesa, de repente, vocês conseguem logar na nuvem, na Azure, e vocês têm uma conta educacional. Eu não tenho certeza. Acho que vocês, como tem o Office 365, talvez vocês tenham a conta educacional também. E aí vocês conseguem entrar já lá e fazer as coisas que a gente precisaria para o trabalho. Se não conseguir, se não der certo, se logar, não tem problema. Você pode se cadastrar lá com um e-mail qualquer e você cria uma conta gratuita. A conta gratuita, ela vale por... Eu não me lembro agora se é um mês, um ano, não me lembro agora.
o prazo. Vale por um prazo que é mais que suficiente para a gente fazer o trabalho. Só que você precisa entrar com cartão de crédito. Mas não se preocupe, o cartão de crédito ele não é cobrado. E nem quando acaba o prazo. Acho que o prazo é de 1 ano. Então, nem quando acaba o prazo de 1 ano, você é cobrado. Quando acaba o prazo, o cartão de crédito é só para você não sair criando um monte de conta com adoidado lá. Né? Então, você cria uma conta, você tem que botar um cartão de crédito. E aí, quando acaba o prazo da conta gratuita, que é depois de 1 ano, se eu não me engano, a Ajo, ela te avisa, tá acabando seu prazo de conta gratuita. Se você não fizer nada, e você tiver algum dado armazenado, alguma coisa, a gente vai destruir todos os seus recursos. Se você quiser que tudo se mantenha do jeito que está, clica nesse link aqui e autoriza. Aí você tem um formulário lá para você preencher, você autoriza a conta deixar de ser gratuita e ser uma conta paga, e aquele cartão de crédito que você entrou lá vai começar a ser cobrado a partir de então. Mas se você não fizer nada, ele não é cobrado. Ele vai ser, tudo vai ser destruído e você nunca vai ser cobrado de nada. A Azure funciona assim, o Google Cloud funciona assim. A AWS não funciona assim. A AWS, ela, se você põe lá e você tem os créditos. Se você passar dos seus créditos, ele começa a cobrar no seu cartão de crédito. Então, eu prefiro não usar a AWS para evitar acidentes aí, de você sem querer fazer alguma coisa, consumir seus recursos e ser cobrado no cartão de crédito. Então, a gente deve usar a Azure. Além disso, a Azure da Microsoft tem esse acordo com a FAESA, então provavelmente com a conta de vocês vão conseguir. Eu vou botar tudo direitinho lá no trabalho, as especificações e tudo que vocês têm que fazer. E vocês vão ter que criar mais de uma coisa, né? Uma coisa só é pouco. E aí depois vocês fazem esse vídeo. Aí qualquer dúvida que tiverem também, vocês podem me mandar por e-mail, pelo Ava, de qualquer forma aí, e a gente vai tirando as dúvidas, beleza? E esse vai valer os 10 pontos da C2. É um trabalho mão na massa aí que eu acho que é legal. No mais, é isso. Eu já deixei a atividade lá disponível até dia 18 de outubro. Então vocês têm 2 questionários até o dia 11 e um até o dia 18. Isso aí são 6 pontos na C1. Não deixem de fazer, tá certo? Eu vou... Alguém tem alguma dúvida aí nisso que eu falei? Na questão aí do trabalho da C2, nos questionários aí do C1? Alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Se tá tranquilo, tá bom demais, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo. Esse assunto é um pouquinho mais curto. Aí eu queria aproveitar e passar as instruções aí do trabalho. Eu vou deixar ele disponível lá, como eu falei com vocês, até dia 12. Até o final do mês aí para vocês fazerem. Beleza? Boa noite aí para vocês, então. Boa noite, professor. Boa noite. Até dia 19, né? Bom feriado aí para vocês.